Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa segunda aula da unidade 3 do curso de Álgebra Linear 2. Na nossa primeira aula, a gente definiu o que era um autovalor, um autovetor e um autoespaço. Na aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente faz para falar de multiplicidade de autovalores e como que a gente faz para calcular isso. A gente vai ver o que é uma multiplicidade algébrica, multiplicidade geométrica de autovalores. Vamos lá? Dado um espaço vetorial V e T, um operador linear em V, e lambda i pertencente a R com i variando de 1 até a dimensão de n, um autovalor deste operador linear. O número de vezes que lambda menos lambda i aparece como um fator do polinômio característico de T é denominado de multiplicidade algébrica de lambda i, denotado por m, índicezinho A, de lambda i. A dimensão do autoespaço V lambda i é denominada multiplicidade geométrica de lambda i, denotado por mgzinho lambda i. Vamos ver alguns exemplos aqui, como isso aí funciona, ok? Lembrando que na nossa primeira aula foi uma aula um pouquinho mais teórica, apesar da gente ter feito, né, alguns cálculos. Essa aula de hoje a gente vai fazer bastante continha, tá bom? Vamos lá. Então, esse primeiro exemplo aí, considerando então a base canônica do R3, a gente vai estar olhando aí para essa nossa transformação linear do R3 em R3, que pega aí um vetor x, y e z e leva em 4x mais 2y mais 2z, 2x mais 4y mais 2z e 2x mais 2y mais 4z. Então, vamos começar verificando quem vai ser a matriz associada a essa nossa transformação linear. Vamos ver aqui, ó. A gente depois vai passar para uma outra página, mas só para a gente, depois eu reescrevo. Na primeira coluna vão ficar os coeficientes de x, 4, 2 e 2. Na segunda coluna, os coeficientes de y. Vamos ver quem tem aqui. Temos aqui 2, 4 e menos 2. 2, 4 e 2, desculpa, né? Falei menos 2. Na terceira, os coeficientes de z. 2, 2 e 4. Então, essa daqui vai ser a nossa matriz associada aí a essa nossa transformação linear. Beleza? Como que a gente obteve ela? Então, eu só vou pegar ela e vou passar ali para a próxima página para a gente continuar, porque hoje a gente vai fazer o trabalho completo aqui. Vamos achar os autovalores e depois a gente vai ver qual é essa essa multiplicidade algébrica e geométrica. Vamos lá, então. Então, só vou pegar essa matriz aqui, vamos passar para a próxima página. Então, a gente vai ter aqui, ó, a matriz associada a essa nossa transformação linear, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 2 e 4. Então, como a gente viu na aula passada, vamos inicialmente verificar quem que é T menos lambda agora e 3, certo? Lembra? I3 é a nossa identidade de ordem 3. Então, eu vou até botar lá aqui de um ladinho. A lambda I3 vai ser a matriz identidade multiplicada aí pelo lambda. Então, ao invés da gente ter um na diagonal principal, vai aparecer o nosso lambda. Então, quando a gente faz essa nossa T menos a lambda I3, quem que a gente vai obter? Ó, 4 menos lambda, 2, 2, 2, 4 menos lambda, 2, 2, 2 e 4 menos lambda. Bom, o que a gente tem que fazer para a gente poder obter aí quem são os nossos autovalores? Lembra, eles vão ser as raízes de uma equação. Qual equação? Quando a gente pegar o determinante dessa nossa matriz aqui e igualar a zero. Então, vamos fazer isso. Deixa eu até escrever aqui, ó. Quem vai ser o determinante aí de T menos lambda e 3? A gente quer igualar isso daqui a zero. Deixa eu só copiar aqui, inclusive, vou colocar uma outra cor. Lembra como é que a gente faz determinante de uma matriz 3 por 3?
um método prático para a gente fazer isso é a gente fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. A gente copia, né, a primeira e a segunda coluna. Então, vamos verificar o que a gente vai obter aqui para esse determinante, ó. 4 menos lambda vezes 4 menos lambda vezes 4 menos lambda. Então, vai ficar 4 menos lambda ao cubo, mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos, olha o que a gente vai obter aqui agora quando a gente voltar nessa direção aqui dessa diagonal. 2 vezes 2, 4, que multiplica 4 menos lambda. Depois, 2 vezes 2, 4 também, que multiplica 4 menos lambda. E aqui, mais uma vez, 4 que multiplica 4 menos lambda. A gente quer que isso daqui seja igual a zero. Então, vamos ver o seguinte, o que a gente obtém aqui? Ó, pessoal, como eu falei nessa aula, a gente vai fazer bastante continhas. Então, eu vou fazer as continhas bonitinho com vocês, que é para depois vocês não reclamarem. Ai, a professora não faz nenhuma conta, deixa tudo pra gente fazer, e na hora que eu vou fazer eu me enrolo, na hora de achar as raízes, aqui vai ser um pronome de terceiro grau. Então, vamos fazer juntos, né? Vai ser bastante continha nesse início aqui da aula, mas vamos lá. Então, aqui só arrumando, ó, eu já vou arrumar isso daqui, ó, o 4 menos lambda ao cubo, para não precisar lembrar da expressão disso ao cubo, eu vou abrir isso aqui como sendo 4 menos lambda e 4 menos lambda ao quadrado. 8 com 8 dá 16, menos, vamos ver o que a gente tem dentro aqui desse nosso parênteses. Olha, a gente tem 4 vezes 4 menos lambda. Se a gente colocar o 4 menos lambda em evidência, né, o que a gente vai ter aqui na frente? 4 mais 4 mais 4, né? Então, 3 vezes 4, 12. Então, 12 que multiplica 4 menos lambda. A gente quer que isso daqui seja igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Observem que a gente tem esse 16, mas aqui num próximo passo, vou até trocar de cor, ó, eu vou colocar, olhem para esse fator e esse, eles têm o 4 menos lambda em comum. Então, na próxima passagem que eu vou fazer é colocar o 4 menos lambda em evidência, ok? O que vai sobrar? Aqui vai sobrar 4 menos lambda ao quadrado e dali vai sobrar, ops, peraí, 4 menos lambda ao quadrado e o nosso menos 12, né? Que a gente pode deixar isso ou não. Vamos ver uma coisa aqui. Ah, deixa eu continuar aqui, eu não vou botar ele em evidência, não. Vou fazer o seguinte, deixa ele aqui e aqui eu vou botar simplesmente mais 16. Não sei o quanto que isso iria nos ajudar. Acho que ia ajudar bastante sim nas contas, né? A gente pode tentar fazer isso. Vou fazer menos 12 vezes 4 aqui, deixa eu apagar, peraí. Vou fazer assim, eu poderia fazer de um jeito mais simples, mas eu quero fazer assim. Deixa eu até falar aqui com vocês. Eu já olhei ali que se eu botasse 4 menos lambda em evidência, ia sobrar de qualquer forma o 16. Então, eu não vou mexer nisso agora. Eu não vou colocar o 4 menos lambda em evidência. Eu vou desenvolver isso daqui, de propósito aqui, para a gente chegar lá na nossa equação do terceiro grau e a gente ter que usar Bron-Ruffini para reduzir para uma de segundo grau que vocês sabem usar Bhaskara. Ok? Então, eu mudei de ideia aqui, não vou botar esse 4 menos lambda em evidência, mas poderíamos colocar, apesar de que ia sobrar o 16 de qualquer forma, porque ele não tem o termo 4 menos lambda. Mas então, vou continuar aqui sem botar o 4 menos lambda em evidência, beleza? Vamos lá. Então, aqui fiquei com 16, aqui eu vou fazer a distributiva, ó. 12 vezes 4 vai dar menos 48, porque é menos 12. E aqui, esse menos com esse menos vai virar mais 12 lambda. Isso daqui igual a zero. Agora, olha só. Por que... Ah, professora, por que eu botei o 4 menos lambda ao cubo? A gente colocou como 4 menos lambda que multiplica 4 menos lambda ao quadrado. Beleza, se você lembrar quanto é que é 4 menos lambda ao cubo direto, lembrar da expressão, maravilha. Se não, eu sempre faço isso para vocês não terem que sair lembrando de expressão e faltar algum fator aí. Porque aqui, 4 menos lambda ao quadrado, esse normalmente todo mundo sabe fazer sem nenhum problema. Por isso que eu fiz dessa forma. Então, 4 menos lambda ao quadrado. A gente vai ficar com o quadrado do primeiro, que é 16, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar menos 8 lambda, mais lambda ao quadrado.
Aqui a gente vai ficar, ainda vou só copiar, mais 16, menos 48, mais 12 lambda, igual a zero. Ó, na próxima página eu vou fazer 4 vezes 16, a gente vai ter 64. Depois aqui a gente vai ter, ó, 4 vezes 8, menos 32 lambda. Depois, mais 4 lambda ao quadrado, ok? Depois essa distributiva, menos 16 lambda, mais 8 lambda ao quadrado, menos lambda ao cubo, que é o menos lambda multiplicando esses 3 fatores. Vou botar na próxima página, ok? Então, recapitulando o que a gente tinha lá, 4 vezes o 16, que dá 64, menos 4 vezes 8, 32 lambda, mais 4 lambda ao quadrado, menos 16 lambda. Vão acompanhando aí, façam aí junto. Mais 8 lambda ao quadrado, menos lambda ao cubo. E aí eu vou somar já o 16 com o menos 48, que vai dar menos 32, mais 12 lambda, isso daqui igual a zero. Vamos agora arrumar um pouquinho a casa aí, ok? Vamos juntar, vou deixar aqui o lambda ao cubo inicialmente. O que a gente tem de lambda ao quadrado? A gente tem 4 mais 8, então mais 12, né? Vou apagar aqui. Doze lambda ao quadrado menos 36 lambda mais 32 igual a zero. Então, vou só trocar o sinal aqui dessa equação, multiplicando tudo por menos 1 para deixar... Só para deixar aqui o coeficiente do lambda ao cubo positivo, tudo bem? Lambda ao cubo, vamos arrumar. Então, a gente fica com lambda ao cubo menos 12 lambda ao quadrado mais 36 lambda menos 32 igual a zero. Então, nossa, né? Alto valor e alto vetor tá tranquilo. O que é a definição? Agora resolver continha dá trabalho. Então vamos lá. Olha só, chegamos numa equação do terceiro grau. A gente tem o menos 32 ali que não tem lambda. Então não dá para botar o lambda em evidência e recair logo numa do segundo grau que a gente consegue resolver por Bhaskara ou por soma e produto. Então qual que é a ideia aqui? É a gente usar Bronhoeffini. Não sei se vocês lembram. Para a gente usar o Bronhoeffini, a gente tem que conhecer uma raiz. Então, normalmente, né, para começar o sistema lá, o método, para a gente, conhecendo uma raiz, depois recair num pronome de segundo grau, que a gente sabe achar as demais raízes, a gente tem que saber uma das raízes. Como é que a gente faz? Vai por chute mesmo, se não tiver assim na cara uma raiz, você enxergando. Tenta 1, menos 1, 2, menos 2, algum número que você substituindo no lugar do lambda, zere essa equação, ou seja, que seja uma raiz. Então, vou colocar aqui, vocês podem acreditar em mim, que 2 é uma raiz, tá? Bom, como que vocês vão comprovar que 2 é a raiz? Vou até botar aqui, ó, 2 é raiz. É só substituir, tá, pessoal? Coloca aqui, ó, 2 ao cubo vai dar 8, ó, 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 12, menos 48, 2 vezes o 36 vai dar 72 e menos 32. Se somar isso daqui vai dar 0, portanto, 2 é uma raiz. 2 sendo uma raiz, vou colocar aqui, ó. Ó, tô sendo muito legal, porque eu poderia dizer, Bronhoeffini, gente, usa aí, acha e já daria as raízes. Como eu falei, vou fazer as continhas com vocês para vocês não reclamarem que a professora não faz conta. Então, vamos lá. Se o 2 é raiz, a gente coloca ele aqui. Como que a gente preenche esse método aqui? Aqui vão entrar os coeficientes da nossa equação de terceiro grau. Quem que está na frente do lambda ao cubo? 1. Do lambda ao quadrado, menos 12. Do lambda, 36. E o nosso termo independente, que é menos 32. Pessoal, lembrando que se não tivesse algum desses termos, por exemplo, se não existisse o lambda ao quadrado, vocês iam colocar no lugar do menos 12, 0, que seria o coeficiente que estaria multiplicando aí o lambda ao quadrado, beleza? Mas vamos recapitular aqui rapidinho para a gente poder voltar a falar de alto valor. Então, como é que é esse método? A gente simplesmente repete aqui esse primeiro, né? Ele desce aqui, vamos falar assim, esse primeiro coeficiente. E aí, ó, ele vai para lá, multiplicando 2. Então, 1 vezes 2, 2, e soma com o menos 12. O resultado aqui vai ser menos 10. Da mesma forma, menos 10 vezes 2, menos 20, mais 36 vai dar 16 positivo. 2 vezes 16 dá
32 com menos 32 dá zero. Bom, esse zero, pessoal, tem que aparecer aqui. É o objetivo do método. Por quê? Porque aí esses números que estão aqui são os coeficientes do polinômio que a gente está obtendo agora. Se era de terceiro grau, a gente vai reduzir um para um de segundo grau. Então, o polinômio que a gente vai obter aqui, ó, vai ser o lambda ao quadrado menos 10 lambda mais 16. Esse podemos usar Bhaskara, sobreproduto, para achar as outras raízes. Bom, já que, né, Bhaskara vocês sabem fazer, então é tranquilo. Vou fazer rapidinho aqui. Delta, já ia dizer, podem fazer aí. Eu falei, não, eu prometi que eu vou fazer todas as contas, vamos lá. B ao quadrado, 100 menos 4ac, 64, vai dar 36. Então, quem vão ser as raízes aqui? Vou botar, né, o lambda vai ser igual a menos b, que é 10, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Lambda 1 igual a 2, que é 16 por... Ah, bom, posso fazer menos, né? 10 menos 6 dá 4 por 2, que dá 2. E quando eu somar, vai dar a nossa segunda raiz, que é 16 por 2, que dá 8. Lembrem-se que 2 já tinha sido raiz aqui, né? Ou seja, a gente achou de novo 2 como raiz. O que que isso significa, né? Ó, vamos voltar aqui. Então, o que que a gente obteve aí de raiz desse polinômio? Obtemos o 2 como sendo uma raiz dupla e o 8 como sendo uma raiz simples. Então, quando a gente tem um polinômio, a gente pode fatorar ele como um produto, né, de polinômios. De que forma? Vamos botar aqui, vamos relembrar então. Já que 2 é uma raiz dupla, então a gente pode escrever, né, e o nosso polinômio, a nossa variável é lambda, como sendo lambda, ó, menos a raiz ao quadrado, que é a multiplicidade dessa raiz, vezes lambda menos a outra raiz, que é 8, né? Então, esse daqui é equivalente àquele polinômio de grau 3 que a gente obteve lá. Podem fazer as continhas que vão chegar exatamente no mesmo polinômio. Quando a gente acha as raízes do polinômio, a gente pode fatorar ele aí dessa forma, ok? Bom, com isso, agora a gente consegue obter as multiplicidades aí dos nossos autovalores, ok? Vamos ver aqui então. Então, olha só. Lambda menos 2 ao quadrado, isso significa que a multiplicidade algébrica do 2 é igual a 2. Por quê? Vou até escrever aqui, para vocês escreverem aí na hora de estudar. O alto, né? Cadê aqui? O alto valor, né? Alto valor 2 ocorre 2 vezes como raiz. Deixa eu até botar já logo o outro aqui. E a multiplicidade algébrica do 8 é 1. E o 8, uma vez. Por isso que a gente obtém a multiplicidade algébrica do 2 como sendo 2 e a multiplicidade algébrica do 8 como sendo 1. Agora, a gente precisa obter as multiplicidades geométricas. Então, como que a gente vai calcular isso? A gente vai ter que ver os autovetores associados a esses autovalores, calcular o espaço lá, lembra? O subespaço que a gente tinha associado aos autovalores e autovetores, enfim. Vamos ter que ver a dimensão depois, para aí sim a gente conseguir determinar a multiplicidade geométrica, ok? Então, multiplicidade algébrica, beleza, é quantas vezes ele aparece aí como raiz do nosso polinômio característico. Ótimo, vamos para a próxima parte agora, que é achar os autovetores. Vamos lá. Bom, então, para lambda 1 igual a 2, então aqui sim a gente já fez contas desse tipo na outra aula, vamos só relembrar como que a gente faz. A gente tem que resolver esta equação aqui, né, agora igual a 0,31. Bom, só vamos ver lá, quem que era a nossa T? A matriz associada, cadê? A nossa transformação, ela era esta matriz. Quando a gente fizer menos 2 vezes a identidade, na diagonal principal, a gente vai subtrair 2. Então, na verdade, a nossa T, podem fazer as continhas, T menos 2 a identidade vai resultar na matriz
com todas as coordenadas iguais a 2. Ó, vezes um vetor de R3, eu quero que dê o 0, 0, 0. E aí a gente vai ter, aqui a gente tem exatamente, né, 3 equações iguais. Se a gente fosse resolver o sistema com 3 equações iguais, 2x mais 2y mais 2z igual a 0. Isolando, por exemplo, o x, a gente fica com x igual a menos y menos z. Ou seja, né, o nosso subespaço associado aí ao alto valor 2, ele vai ser de que forma? O x é menos y menos z, o y e o z, né? Porque o y e o z aí, eles estão sendo livres. O que a gente botou foi o x em função de y e z. Então, aqui com y e z pertencentes a R. O que isso significa? Que esse autoespaço, ele depende de duas variáveis. Então, ele tem dimensão 2. Então, até vou botar aqui, ó, né? Autoespaço, né? Possui dimensão 2. Isso significa o quê? Que então botei aqui que implica a multiplicidade geométrica do nosso alto valor 2 é 2, porque é a dimensão desse nosso subespaço. Bom, aí sim eu vou só deixar indicado aqui para vocês fazerem a mesma coisa para o nosso outro alto valor, que é o 8. Então, eu vou começar as continhas para vocês só relembrarem, mas faz de maneira análoga aqui para achar a multiplicidade geométrica do 8. Então, para o lambda 2 igual a 8, a gente tem que ir lá achar a mesma continha, né? Vocês têm que fazer t menos agora 8 e 3 v igual ao 0, 3, 1. Se vocês substituírem lá na matriz t, né? Nessa primeira conta, vou voltar lá de novo. Aqui, só que agora observem que isso daqui não é mais menos 2, né? Agora a gente tem que fazer menos 8. Então, o que vai ficar quando eu fizer 4 menos 8? Vai aparecer menos 4. Então, vai ficar menos 4, 2, 2, 2 menos 4 e 2, 2, 2 e menos 4, no x, y, z, igual a 0, 0, 0. Daqui, eu quero que vocês, então, só concluam aí, resolvam o sistema que vai resultar daqui, para vocês conseguirem achar as soluções, né? Os x, y, z, que são soluções desse sistema, vão ser os autovetores associados ao alto valor lambda 2 igual a 8, e aí vocês vão ver qual vai ser a dimensão do subespaço associado a esse alto valor, e com isso vocês vão saber responder qual vai ser a multiplicidade geométrica do alto valor 8, que é o que está faltando para vocês fazerem aí. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Seguindo, o que eu vou fazer aqui com vocês? Temos um outro exemplo. Por que eu vou fazer este outro exemplo e não simplesmente vou deixar de exercício para vocês? Porque esse daqui a gente vai ver que na hora da gente resolver a equação que vai nos dar os autovalores vai ser mais simples do que naquele caso que a gente precisou usar o Brioufini e tal. Então vamos fazer aqui esse que é mais rápido para recapitular e fixar as ideias aí. Então olha só, primeiro passo, né? Lembrando, a gente quer achar a multiplicidade algébrica e geométrica de autovalores, é nosso objetivo aqui. Então, primeiro passo, vamos achar a matriz associada a essa transformação linear. Como que a gente faz isso? Coeficiente de x, 3, 0 e 0. Do y, 2, 0, né, que não aparece na primeira, 0, 2 e 1. Do z, não aparece aqui, então é 0, não aparece aqui, então é 0, aparece aqui como 2. Essa é a matriz associada a essa nossa transformação linear. Quem vai ser? T menos lambda e 3. Então, basta a gente, na diagonal principal, subtrair, né, por lambda. 3 menos lambda, 0, 0, 0, 2 menos lambda e 0, 0, 1, 2 menos lambda. E aí, vou fazer aqui, essa é a nossa T
menos lambda e 3. Precisamos calcular o determinante e igualar a zero, porque lembrem, quando a gente faz essa continha, determinante, né, dessa matriz igual a zero, as raízes dessa nossa equação são os nossos autovalores, por isso estamos fazendo isso aqui. Bom, vou botar aqui de outra cor, vou repetir maneira aqui, né, prática da gente calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, que é o que eu vou fazer. Então, aqui o que a gente vai ficar? Com 3 menos lambda, que multiplica 2 menos lambda ao quadrado, 0, 0, menos 0, 0, 0. Olha que maravilha, esse determinante se reduziu somente a isso. Viu como eu falei que ia ser bem mais fácil que o outro? Lá no outro a gente tinha um termo que não tinha lambda, a gente não conseguiu botar assim como esse produto, né? Só conseguiu escrever o pronome como produto das suas raízes depois que a gente usou o Brion-Ruffini. Então aqui, olha que maravilha. Olha, cuida que às vezes tem gente que quando chega nesse momento sai multiplicando isso daqui e aí vai para o pronome de terceiro grau e aí tem que revoltar para isso. Se já está assim fatorado, bonitinho, gente, igualado a zero, a gente já tem direto aqui quem são as raízes, ó. Daqui e daqui a gente obtém as duas raízes. Vamos ver aqui. Então, olha o que a gente fica. Quem quiser o 3 menos lambda, até botar aqui. Vou chamar de lambda 1 igual a 3. Quem quiser o 2 menos lambda, o lambda 2 que eu vou chamar. Segunda raiz, né, de lambda 2 que eu vou chamar de 2. Bom, o 3 aparece quantas vezes como raiz? Potência aqui é 1, então ele é a raiz única aqui, né? O 2 tem multiplicidade 2. Então daqui a gente tira o quê? A nossa multiplicidade algébrica dos nossos autovalores. Vamos escrever aqui. Então, lambda 1 igual a 3 implica que a multiplicidade algébrica, né, do nosso autovalor 3 é 1. O lambda 2 igual a 2, a multiplicidade algébrica dele é 2 por causa da potência aqui do polinômio, né? Ele é uma raiz dupla. Ok? Então, com isso a gente tem as multiplicidades algébricas. Para a gente, então, agora calcular a multiplicidade geométrica, precisamos ir para a próxima etapa, que é calcular os autovetores e, com isso, a gente ter o nosso subespaço. Vamos lá. Então, próximo passo, cálculo dos autovetores e, consequentemente, dos autoespaços. Então, para lambda 1 igual a 3, o que a gente faz? T menos 13, 3, V igual a 0, 3 por 1. A nossa T, pessoal, é essa daqui. Então, o que eu vou fazer na diagonal principal? Vou subtrair 3, ok? Dos elementos da diagonal principal. Com isso, a gente vai obter 0, 0, 0, 0, menos 1 e 0, 0, 1 e menos 1. X, Y, Z igual a 0, 0, 0. Então, que sistema que a gente obtém daqui? Aqui ficou tudo zero. Na segunda linha, quando eu multiplicar, a gente vai ficar com menos y igual a zero. E da terceira linha, quando a gente multiplicar, a gente vai ficar com y menos z igual a zero. Bom, na primeira equação a gente tem y igual a zero. Se eu substituir aqui na segunda, a gente fica com z igual a zero. Então, resolvendo o sistema, a gente obteve y igual a z igual a zero. E o x? Nada foi dito sobre o x. Nenhuma restrição. Significa que o x pode ser qualquer coisa. Vou até mudar a corzinha aqui para a gente escrever. O que isso aí significa? Que o nosso espaço vetorial aí associado ao nosso autovalor lambda 1 igual a 3 vai ser de que forma? X pode valer qualquer coisa, o y é 0 e o z é 0. O x podendo ser qualquer número real. Qual que é a dimensão desse subespaço? É 1, porque ele depende de uma única variável. Isso aqui implica, então, que a multiplicidade geométrica do nosso autovalor 3 é igual a 1. Dá falta a gente fazer do outro. O nosso outro, cadê?
alto valor que a gente achou que é o 2. Vamos lá, para concluir? A resolução. Então, vamos ver agora para o lambda 2 igual a 2, o que a gente tem aqui? Mesma coisa. T menos 2 e 3 aplicada lá no nosso vetor V tem que ser igual a matriz nula de ordem 3 por 1 aí. Então, quando a gente fizer a nossa matriz lá da transformação linear e subtrair 2 da diagonal principal, a gente vai obter esta matriz. Não esqueçam que vocês têm que voltar nessa matriz aqui da transformação linear e subtrair aqui na diagonal principal o menos 2, que é o nosso alto valor em questão agora. Fazendo isso, vocês obtêm essa matriz com x, y, z igual a 0, 0, 0. O que a gente obtém? Qual que é o sistema que a gente obtém aqui? Ó? Primeira linha com essa coluna aqui vai ficar com x0. A segunda linha a gente não tem nada e na terceira linha, o y igual a 0. Muito parecido com outro sistema. O que tem de diferente aqui é que aqui a gente não obteve nenhuma informação, nenhuma restrição sobre o z na hora que a gente tentou achar a solução aí para essa equação. Então, isso significa que aqui o z é que vai ser a nossa variável livre, ou seja, o subespaço associado aí ao alto valor lambda 2 igual a 2 vai ser de que forma? O x é 0, o y é 0 e o z pode ser qualquer número real. Faltou uma chavezinha aqui. Ou seja, de novo, esse subespaço tem dimensão 1, porque ele depende de uma única variável. Ou seja, a multiplicidade geométrica do nosso alto valor lambda igual a 2 foi 1. Ok? Então, com isso, a gente aprendeu aqui nessa nossa aula a calcular multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica dos nossos autovalores. Ok, pessoal? Vamos só ver aqui de uma forma bem sucinta uma outra parte que está aí nessa unidade 3, que fala de diagonalização de operadores lineares. A gente vai falar de uma forma aqui bem objetiva, né? Depois a gente faz aulas complementares para a gente poder ver teoremas, ver algumas demonstrações falando dessa parte específica de diagonalização. Aqui vamos ver uma forma bem direta, vamos dizer assim, da gente aprender essa partezinha. Vamos lá? Então, olha só. Dado um operador linear T de V em V, existem representações matriciais de T relativas às bases de V. Dentre essas representações, a considerada mais simples é uma matriz diagonal. Como a cada base corresponde a uma matriz, a questão se resume na obtenção de uma certa base cuja representação matricial do operador linear T em relação a esta base é uma matriz diagonal. Assim, esta base diagonaliza o operador linear T. Vamos ver então como que a gente vai fazer isso daqui. Seja V um espaço vetorial de dimensão n e T de V em V um operador linear. O operador linear T é denominado um operador linear diagonalizável se existir uma base A de V, tal que a matriz aí associada, né, a essa base é uma matriz diagonal. Esta base, ela é composta pelos autovetores do operador linear T. Então, como eu falei para vocês, aqui a gente não está provando isso, a gente não está construindo isso, a gente está colocando de uma maneira bem objetiva. Vamos continuar. Então, eu já estou afirmando que essa base, né, ela é composta pelos autovetores do operador linear T. Seja V um espaço vetorial de dimensão n, T de V em V um operador linear. Se existem n autovalores distintos, então o operador linear T é diagonalizável. Ok, pessoal? Então, a gente está assumindo isso aqui, sem estar provando, sem estar fazendo essa construção. Então, mas guardem isso, ok? Que a base vai ser composta por autovetores e que se o espaço vetorial de dimensão n tiver n autovalores distintos, então ele vai ser diagonalizável. A gente vai conseguir obter essa matriz aí diagonalizável.
diagonal, desculpa, né? Que diagonaliza o nosso operador. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco mais essa parte teórica aí. Então, por exemplo, né, se a gente considerar o operador linear aí de R3 em R3, que leva um x, y, z em 4x mais z, menos 2x mais y e menos 2x mais z, e considerar a base canônica. Então, aqui sim eu já estou afirmando, tá? Eu já só construí aqui a T, já estou dizendo para vocês quem são os autovalores, os espaços, os subespaços aí associados. Então, é claro que aqui vocês vão fazer todas essas continhas como exercício. Não deixem de fazer, ok? Bom, então, observe o seguinte, ó, o V1 é esse subespaço aqui, o V2 é esse, o V3 é esse. Eu simplesmente vou pegar um representante. Olha, já que aqui são vetores dessa forma, quem que é um autovetor daqui? Eu vou pegar, por exemplo, o V1, considerando y igual a 1, ok? Bom, o que eu vou pegar aqui? Esse aqui é o meu subespaço. Vou pegar o z, por exemplo, igual a 2, e aí a gente obtém o vetor, ó, 2, 2, se z é 2, o x aqui da questão vai ser menos 1. E para o nosso subespaço V3, como são vetores, quaisquer vetores aqui com essa cara, né, menos z, z e z, se eu pegar aqui, ó, o z igual a 1, a gente obtém o cara 1, 1 e menos 1 aqui no lugar de x. Então, simplesmente aqui eu peguei o y igual a 1 como sendo um representante desse nosso subespaço. Aqui eu peguei o vetor, né, o autovetor. Peguei como exemplo o z igual a 2, tá? Aqui o y igual a 1 e aqui o z igual a 1. Por quê? Porque lembra, a gente quer uma base de autovetores, então basta eu pegar um representante de cada um desses subespaços. Então, com isso, a gente construiu aqui uma base de autovetores, 0, 1, 0, menos 1, 2, 2 e menos 1, 1. E, portanto, aqui está o que a gente tinha lá na frente, ó, dizendo, ó, que se a gente tiver, e aqui a gente tinha, né, o R3, a gente tem 3 autovalores distintos, que é o que vocês vão fazer as continhas. Então, a gente tem 3 autovalores distintos, então o operador linear T, ele é diagonalizável. E quem que é a base? Os autovetores. Então, vamos ver lá como é que fica a matriz diagonal? Exatamente dessa forma, ó. O que a gente tem aqui? 1, 0, 0, 0, 2, 3 e 0, 0, 3. Quem é esse 1? Quem que é esse 2? Quem que é esse 3? São exatamente os meus autovalores. Ok? Bom, se existem R menos N autovalores distintos e suas multiplicidades algébricas e geométricas foram iguais, então também é um outro resultado que a gente só está afirmando aqui. Este operador linear é diagonalizável. Então, esse, pessoal, seria, né, um exemplo, eu já botei aqui o obrigado antes disso, né, mas é um exemplo que depois a gente vai ver em aula, ok? Deixa eu voltar aqui pra gente. A gente vai ver um exemplinho, eu posso até deixar um aqui como exercício para vocês fazerem essa parte, ok? Eu quero que vocês tentem fazer isso e a gente corrige ele em aula. Então, por exemplo, vou botar aqui mais um exercício para vocês fazerem. Se a gente considerar T de R3 em R3, tal que pego o meu x, y e z e levo em x mais y mais z, x mais y mais z e x mais y mais z, e considerando aí a base canônica do R3, então vamos já deixar aqui, ó, quem vai ser a matriz T associada, né? O coeficiente de todo mundo ali, ó, x, y, z em todas as coordenadas é 1. Então, o que é que eu quero que vocês façam aí com esse exercício, né? É para vocês fazerem exatamente o que estava ali na observação. Vocês calculem aí quem são os nossos autovalores e ver o que vai acontecer aí, quem que seria, né, a nossa matriz associada, considerando uma base aí de autovetores, ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra aí essa nossa aula. A gente
falou aqui de multiplicidade algébrica e geométrica. No final aí a gente, que nem eu falei, a gente deu uma pincelada nessa parte de diagonalização de operadores, colocamos alguns resultados muito importantes, a gente só citou, né, mas a gente viu um exemplinho, deixei esse segundo exemplo aí para vocês fazerem. Tentem fazer, nas nossas aulas a gente depois tira dúvidas, resolve esses exercícios, ok? Mas ficamos por aí, por aqui, né, e vocês por aí, nessa nossa segunda aula. Não deixe de estudar para a gente poder depois ter aulas bem produtivas de dúvidas, ok? Então, bons estudos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.